Vamos orar para a gente poder começar mais esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Eu te louvo por cada pessoa aqui. Eu te louvo por cada vida, cada pessoa que se dispôs também no seu tempo, ó Deus, para nós estarmos juntos, reunidos aqui, aprendendo e crescendo mais. Abençoa esse tempo, abençoa a nossa vida, abençoa cada um aqui. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, se tiver com a sua Bíblia aí, abra ela comigo em Daniel. Vou ler um versículo aqui, Daniel, capítulo de número 6. Só para a gente poder conversar nesse tempo. E qualquer coisa que, de repente, você queira falar ou acrescentar, pode ficar muito à vontade, tá bom? Daniel, capítulo 6, só o versículo de número 10. Vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. E aqui é o foco do que eu quero falar. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quero que você grave isso. Como costumava fazer. Então, Daniel não foi orar para provocar Nabucodonosor e os outros magos ali, videntes, porque fizeram uma lei que não podia orar. Ele não foi orar para confrontar ou provocar ninguém. Daniel não foi orar porque os dias ficaram difíceis, né? Nossa, as coisas apertou agora aqui para o meu lado, eu preciso orar. Ele não foi orar para se livrar de um problema. Poxa, está proibido agora orar, eu tenho que orar para ver se eles tiram essa proibição. Ele não foi orar para se mostrar para os outros judeus que ele era mais espiritual. Não vou orar para poder mostrar para o pessoal que a gente precisa orar em tempos como esse, a gente precisa se levantar em oração. Não. O texto diz que ele foi orar porque era seu hábito, era um hábito dele, como costumava fazer. Então, essa, essas 3 palavras a gente pode resumir ela em uma. Ele tinha um hábito. Como costumava fazer? Ele foi orar, dava graças diante de Deus, de joelhos, como costumava fazer. Então a gente pega essas palavras e forma uma frase. Daniel tinha o hábito de orar. E nada mudava esse hábito dele. Então, o que é um hábito? Segundo o dicionário, é um comportamento e rotina repetida com frequência que se torna automático. Vou repetir. Um hábito, de acordo com o dicionário, é um comportamento e rotina repetida com frequência que se torna automático. Nós, enquanto seres humanos, nós somos criaturas de hábitos, todos nós. Cada um com seus hábitos, alguns com os hábitos mais estranhos do que os outros, né? Alguns com hábitos saudáveis, outros não. Alguns com bons hábitos, outros não. Mas toda a nossa vida é dirigida por hábitos, todos nós. Isso é uma realidade, é uma verdade. Todos nós somos dirigidos por nossos hábitos. Hoje nós estamos nesse lugar, nessa posição, por conta dos nossos hábitos de ontem. Os nossos hábitos de ontem, e ontem entenda como passado, nos trouxeram onde nós estamos hoje. Então, hoje, você é fruto dos seus hábitos de ontem.
Isso mostra que os seus hábitos foram bons ou não? É uma pergunta para a gente poder refletir, né? Se hoje, na minha posição, quando eu olho para mim, os meus hábitos foram bons ou não? Então, mas aí eu quero te convidar também a olhar para o futuro. Nós olhamos para o passado pensando nos hábitos que tivemos que nos trouxeram até hoje. Mas os nossos hábitos de hoje estão nos levando para onde no futuro? E isso eu falo em todas as áreas da nossa vida. Os seus hábitos de hoje estão te levando para onde? E eu convido você para pensar comigo, com os seus hábitos de hoje, onde você se enxerga daqui a 5 anos, com os hábitos que você tem hoje? Lembrando que toda a nossa vida é dirigida por hábitos. Então, os hábitos vão formar tudo que nós somos. Pensando nisso, os seus hábitos de hoje, eles vão te levar onde daqui a 5 anos? Para a gente esticar mais um pouquinho, daqui a 10 anos, onde os seus hábitos de hoje vão te levar financeiramente? Onde os seus hábitos de hoje vão te levar espiritualmente? Onde os seus hábitos de hoje vão te levar no ministério, ministerialmente? Vão te levar no seu casamento, na sua vida familiar, fisicamente, no seu físico, ou como um líder na nossa igreja ou em qualquer área que você estiver. Onde os seus hábitos de hoje vão te levar daqui a 10 anos, 5 anos, em cada uma dessas áreas ou em outras áreas que você aí possa estar envolvido. Vai ser bom ou ruim? Te agrada ou não? É uma coisa para a gente pensar. Isso pulsa no meu coração hoje, porque com os seus hábitos de hoje, seu futuro será de sucesso? E eu falo para mim também, será que meu futuro vai ser de sucesso com os hábitos que eu tenho hoje? Ou será que eu vou estar no mesmo lugar? Você, com certeza você conhece alguém que parece que o tempo não passou para ele, né? Parece que passaram ali 5 anos, mas ele está no mesmo lugar, os mesmos problemas, os mesmos desafios, as mesmas situações, nada mudou. A gente, às vezes, quando revê uma pessoa, nossa, você não mudou nada. E nas áreas da vida dela também não mudaram nada. Isso não é um bom sinal. E aí, eu, olhando para os nossos hábitos, onde nós vamos estar? Será que o nosso futuro, daqui a 5, 10 anos, vai ser de sucesso? Ou a gente vai estar no mesmo lugar? Então, pensando nisso, eu acho que vai ser de sucesso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu sei que, dependendo do que a gente fizer, a gente pode ir muito além. A gente pode ir muito além do que a gente imagina, do que a gente planeja. Agora, se eu olhar para mim, você olhando para você mesmo, você vê que os seus hábitos de hoje talvez não te levem ao lugar que você gostaria de estar, uma solução seria mudar os hábitos. Eu preciso mudar os meus hábitos, então, para poder alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim através de mim e aquilo que eu almejo também, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Então, eu vou precisar trabalhar nos meus hábitos. E aí é um desafio, porque o nosso cérebro, ele é resistente a mudanças. Não gosta. A gente vê isso em várias situações. Então, um hábito eu vou ter que, para eu estabelecer um novo hábito, eu vou ter que mudar. E o nosso cérebro, nós naturalmente somos resistentes a mudanças. E isso é um desafio. Mas eu quero compartilhar com você aqui 4 estágios para novos hábitos. 4. Eu preciso que você preste bastante atenção nisso. O primeiro estágio para um novo hábito, quando eu entendi que meu futuro precisa ser diferente. E para isso eu preciso mudar os hábitos a partir de hoje. Existem 4 estágios para os novos hábitos. Primeiro deles, Oh, inconsciente e sem habilidade. O que é isso? É você antes desse tempo que a gente está tendo aqui agora. É você antes desse nosso encontro aqui. Não sabia nem tinha interesse que precisava mudar de hábito. Não sabia que o hábito
esse meu hábito precisava ser mudado, eu não tinha interesse em mudar, não pensei em mudar, e nem sabia que precisava de um novo hábito, ou seja, inconsciente e sem habilidade. Não faço nada para melhorar, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Minha vida continua a mesma, né? Eu não faço nada para melhorar, não tomo nenhuma atitude, não tomo nenhum posicionamento, porque eu não sei. Eu não sei que eu precisava mudar, eu não tinha consciência que precisava mudar e não sabia como fazer para mudar. Primeiro estágio de um novo hábito, inconsciente, eu não sei, e sem habilidade. Segundo estágio, somos nós agora, consciente, mas sem habilidade. Agora eu sei, eu tenho consciência que eu preciso de um novo comportamento, mas eu ainda não tenho a prática, eu não desenvolvi essa prática, eu ainda não tenho essa esse start para mudança de hábito, mas eu tenho a consciência que eu preciso mudar se eu quiser ser melhor. Esse é o segundo estágio, eu saber que preciso, mas não saber como, não saber onde começar. Então, e aí para a gente Dá seu entender fone. esse estágio, é só a gente pensar numa criança, quando ela está aprendendo ali o período do desfraude, ela sabe que deve usar o vaso, mas ainda não sabe usar o vaso. Entende? Ela sabe que, eu quero fazer xixi, não consegue nem se controlar. Eu quero ir no banheiro. Quando já fala que quer, já é tarde. Ela sabe que precisa ir, não pode fazer as suas necessidades na calça, né? Mas ela não sabe utilizar, não sabe o controle, controlar, que tem que avisar antes com o tempo, não pode ser em cima da hora. Então, ela não sabe, mas ela tem a consciência. Então, você e eu, a gente sabe que precisa fazer, mas eu ainda não sei fazer, não tenho a prática para fazer, para esse novo hábito que vai dar uma mudança completa na minha vida. Mas eu tenho consciência, poxa, eu preciso parar de comer isso, eu preciso parar de beber isso, eu preciso parar de ver isso, eu preciso parar de fazer isso. Mas como é que eu vou conseguir? Mas como é que eu vou parar? Não sei como comer. Como é que eu paro? Como é que eu paro de beber Coca-Cola? É tão bom aquela Coca-Cola geladinha. Eu sei que eu preciso. Tá me fazendo mal aqui no meu rins aqui. Como é que eu vou fazer? Eu sei que eu preciso. Mas como é que eu paro? Então, agora esse consciente, mas sem habilidade. Eu vou ter a noção e nesse estágio, nesse segundo estágio, agora com essa noção, eu, eu começo a fazer algumas coisas, mas eu não tenho habilidade. Eu vou parar aqui, eu vou parar de fazer isso, eu vou começar a fazer exercício porque eu preciso melhorar a minha saúde. Aí eu sinto dores, meu corpo todo dói. Aí eu já desanimo, porque, nossa, dói muito. Agora, só daqui a um mês que eu vou caminhar de novo, que eu vou fazer exercício de novo. É o consciente, mas sem habilidade. Eu sei que eu preciso, mas o meu corpo não responde. O meu físico não responde. Eu sinto dores no corpo. Eu vou ler. Eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Eu sei que eu preciso ler um livro. Eu leio, mas eu não gravo. Eu não entendo. É o consciente, mas eu não tenho habilidade. Eu sei o que precisa fazer, mas eu não tenho habilidade para fazer. Mas isso é um outro estágio dos novos hábitos. Agora eu tenho consciência, mas eu ainda não tenho habilidade. Eu ainda não consigo ter a prática, mas eu já estou num outro degrau que eu já não mais estou no mesmo lugar. O terceiro estágio para os novos hábitos é o consciente e habilidoso. Seremos nós, em nome de Jesus, em pouco tempo. Amém? Então, eu sei o que tem que fazer e agora eu já estou confortável fazendo. Eu sei o que precisa fazer e agora eu já consigo fazer e sinto conforto nisso. Agora eu consigo caminhar todo dia e meu corpo já não dói mais. Agora eu vou na academia 3 vezes por semana e o meu corpo já não dói mais. Pelo contrário, eu sinto satisfação nisso. É o consciente
e habilidoso. Agora, a criança já se controla, ela pensa e vai sozinha ao banheiro, consciente e habilidosa. Ela já sabe o momento de ir e o momento, o que tem que fazer. É como que a gente diz, já pegou o jeito da coisa, né? Então, sabe o que precisa fazer e faz. Eu acordo, não, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso orar. Então, eu vou orar. É a consciência, eu faço isso consciente. E eu faço isso, já tenho a prática de fazer isso. Então, esse é o terceiro estágio dos novos hábitos. O quarto estágio, inconsciente e habilidoso. Seremos nós em breve, em nome de Jesus. Você e eu, a gente não precisa mais pensar para fazer. O novo hábito já se tornou natural. Eu não preciso acordar de manhã e falar, eu tenho que caminhar hoje. É natural. Eu vou acordar, vou me preparar e vou sair para caminhar. Natural. Eu vou acordar de manhã e vou falar, nossa, eu tenho que ler a Bíblia. Não, é natural. Eu vou acordar, vou pegar a Bíblia, vou abrir, vou ler e vou orar. Natural. Eu nem preciso. Entende o que eu estou falando? Eu não preciso pensar para fazer. É natural, já faz parte de mim. É o inconsciente e habilidoso. Agora, é algo que faz parte de mim, é um hábito meu. Tão natural quanto eu acordar e abrir os olhos. Eu não preciso pensar, preciso abrir o olho agora. Eu preciso ir escovar o dente. Não, a gente faz isso de forma muito natural. A gente acorda, abre o olho, vai se fazer a nossa higiene ali, lava o rosto, escova o dente, natural. Mas quando é criança, a gente precisa ficar mandando. A gente precisa lembrar. A gente precisa ali conscientizar. E a criança precisa lembrar, ser lembrada. Mas aí depois, com o tempo, a gente vai praticando. Com o tempo, ela vai falando, ih, tem que escovar o dente. Ninguém mandou, mas agora ela já sabe. Mas com o tempo, agora a gente adulto, pelo menos deveria ser, né? A gente acordar, acorda e vai naturalmente, porque já se tornou parte de nós. Eu não preciso mais me cobrar para fazer. Eu faço sem pensar. Não quando eu falo faz sem pensar, não é que eu preciso ficar, nossa, eu tenho que ler, eu tenho que fazer. Não, é natural. É um procedimento natural meu. O meu dia faz parte do meu dia. Esse novo hábito agora faz parte do meu dia. E ele é tão natural que eu nem. Quando eu me dou por conta, eu já estou fazendo. De forma muito natural, de forma muito espontânea, sem Oi, pressão, amor, pode ficar aí. sem pressão. E aí a gente nem se dá conta, mas está ali praticando já. Por quê? Agora eu estou inconsciente e habilidoso. Então, isso serve para qualquer novo hábito que precisa ser desenvolvido. Qualquer novo hábito na nossa vida que precisa ser desenvolvido, eu vou passar por esses quatro estágios. O primeiro deles, inconsciente sem habilidade. O segundo, consciente, mas sem habilidade. O terceiro, consciente e habilidoso. E o quarto, inconsciente e habilidoso. Então, a gente precisa passar por essas etapas para implementar ou implantar um novo hábito na nossa vida. Talvez hoje, em algumas áreas, a gente esteja no segundo estágio, consciente sem habilidade. Em alguns outros estágios, talvez a gente já esteja consciente e habilidoso, e glória a Deus por isso. Mas em alguns, talvez a gente esteja tendo a noção agora, eu preciso mudar alguns hábitos para poder, daqui a 5 anos, estar com sucesso nessa área, nessa área, nessa área e nessa área. E aí, se eu entender que eu preciso mudar alguns hábitos, eu vou passar por esses quatro estágios de transformação. E aí, há uma pesquisa que diz que se eu melhorar 1%, ao dia, em um ano eu estarei 37 vezes melhor que o ano passado. Gente, 1% não é nada, né? Às vezes a gente fica pensando, eu preciso melhorar e coloca metas altíssimas, inalcançáveis. Isso é muito difícil. Eu não faço exercício,
Eu preciso ter esse hábito. E aí eu vou colocar uma meta para mim, não, amanhã eu vou caminhar depois do culto 10 quilômetros. Não vai acontecer. Depois que o culto acabar, eu já vou estar cansado, vai estar frio. Eu vou sair da igreja, quando eu chegar na Rio Santos, eu vou querer voltar para casa. É uma meta, é uma meta para um iniciante inatingível. Agora, a Edjane já está acostumada a caminhar para todo lado aí, ela e o Edivaldo. Colocar para depois do culto amanhã, vai lá na Ribeira e volta, eles vão tranquilamente, porque já estão acostumados. Então, o nosso desafio é melhorar os nossos hábitos aos poucos, 1% ao dia. 1% ao dia. Em um ano, eu estarei 37 vezes melhor. Poxa, mas eu falhei. Tudo bem. Agora, no outro dia, eu retomo essa melhora de 1% ao dia. Como eu falei, o nosso cérebro resiste a mudanças e por si só, isso já é um novo desafio para um hábito novo, já dificulta um novo hábito. Então, a gente tem que. É como se a gente estivesse reprogramando a nossa própria vida. Então, estabeleça pequenos hábitos diários para crescer e ser melhor em todas as áreas da sua vida. Estabeleça pequenos hábitos. Né? Pense, eu quero que você, ou agora ou depois, anote onde você quer estar daqui a 5 anos. Faça essa anotação financeiramente. Onde você quer estar? O que você quer ter? Quanto você quer ter no banco guardado? Eu quero ter X. Começa guardando R$ 10. Eu quero ter 100 mil. Quanto você guarda por mês? Não comecei ainda, não. E aí a nossa vai só jogando para frente, né? Essa, esse saldo no banco. Mas se eu começar agora, o que eu posso guardar é R$ 10. Glória a Deus, então guarde R$ 10. Guarda aqui, faz a caixinha aqui, que vai render pouquinho, mas vai render. Faz uma caixinha ali e guarde R$ 10. Se eu não sei sobre investimento, eu sei sobre investimento, faça a aplicação. Mas começa com pouco. Essa ilusão de internet que pessoas que primo rico que fala lá, eu guardei, estou milionário. Mas se a gente não souber os caminhos, a gente começa com um pouquinho. Comecei a malhar em 40 dias, perdi a barriga. Se eu não sei o que fazer, começa com um pouquinho. Então, a gente precisa estabelecer esses novos hábitos aos poucos, espiritualmente. O que eu vou fazer para estar melhor daqui a 5 anos espiritualmente? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para no meu ministério, daqui a 5 anos, eu estar muito mais é, é, abençoador como resposta para esse tempo, muito mais usado por Deus? O que eu posso fazer hoje para daqui a 5 anos eu estar além? Sabe que há um tempo atrás, logo quando a gente chegou em Angra, eu tive a oportunidade, junto com a pastora, nós fomos num acampamento no sítio da nossa igreja, lá em Nova Iguaçu. E aí, junto com um casal de amigos, a gente enterrou, fez ali uns pedidos, né? Fez ali uns pedidos e a gente enterrou para retirar 5 anos depois. E aí os anos se passaram. E aí a gente estava lá de novo no sítio, num acampamento, a gente lembra, já passou o tempo, vamos tirar, vamos. E a gente foi lá tirar. E aí, algumas coisas eu não consegui alcançar, mas eu alcancei, que foi a meta ministerial. E eu falei, eu quero estar pastoreando uma igreja com mais de 100 pessoas. Logo no começo, quando a gente chegou em Angra, eu coloquei essa meta para 5 anos depois. E essa meta eu tinha alcançado. A outra meta era um carro, eu não alcancei ainda. Até passou 10 anos, ainda não consegui, não. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. O carro melhor, é? Mas a meta ministerial foi alcançada. Ministerialmente alcancei.
E a gente fez de novo, agora com outros casais de amigos, outras metas, metas além, metas mais desafiadoras. Fizemos de novo, tá lá enterrado lá. A gente registrou o dia, daqui a uns anos a gente vai lá para poder saber se a gente alcançou ou não. E aí, quais suas metas para o seu casamento daqui a 5 anos? Ah, eu quero fazer uma viagem internacional. Eu quero, né, casado, quem vai casar, quem casou novo, eu quero ter filho, eu quero me casar. Qual a sua meta fisicamente? Qual a sua meta como líder? Nós estamos aqui como líderes. Qual a sua meta para daqui a 5 anos como um líder na sua casa, na igreja, nos lugares que você está? Qual a sua meta? Então, se nós, você precisa estabelecer e anotar essas metas e trabalhar em cima disso. Ninguém alcança lugares de sucesso, lugares altos, se não mudar os hábitos hoje. Ah, eu quero ter uma condição financeira melhor. Então eu preciso mudar o meu hábito com o dinheiro. Se eu ficar gastando mais do que eu ganho, eu nunca vou ter uma condição. Pelo contrário, daqui a um tempo vira uma bola de neve e eu vou estar pior. Mas se eu gastar 0 a 0, também não vou estar, eu vou estar no mesmo lugar. Então eu preciso trabalhar toda essa questão. Com que pequeno hábito você pode estabelecer hoje para essas áreas da sua vida? Qual pequeno hábito você pode estabelecer hoje para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, ministerial, para o seu casamento ou a sua vida emocional? Qual pequeno hábito para o seu físico ou para você como líder? Que pequeno? Preste atenção que eu estou falando pequenos hábitos para você mudar algo pequeno. Não é para mudar algo grandioso, porque, como eu falei, se você conseguir, glória a Deus, pastor. A partir de amanhã eu estou correndo 10 quilômetros, a partir de amanhã eu estou lendo 20 capítulos da Bíblia. Glória a Deus, coisa boa. Mas, se não conseguir, a frustração é maior. Mas se eu colocar, eu vou caminhar 1 quilômetro, choveu, não fui, no outro dia eu consigo caminhar o 2, para recuperar o 1 que eu não fui do dia anterior. Entende o que eu estou falando? A importância do pequeno hábito, eu consigo recuperá-lo em caso de perda. Agora, se eu coloco 10 quilômetros, como é que no outro dia eu vou caminhar 20? Eu coloco 20 capítulos da Bíblia, não li um dia, como é que no outro eu vou ler 40? Difícil. Agora, se eu colocar um capítulo, no outro eu consigo ler dois. Então, o meu desafio para você, como líder, estabeleça pequenos hábitos em todas as áreas da sua vida. Pequenos hábitos. Eu quero te desafiar aqui, desde já, em alguns, para a gente caminhar para o fim. Eu não sei quanto da Bíblia você lê por dia. E aí eu não falo por semana. Pastor, eu leio, depende de quanto você lê no domingo, que é a minha leitura, né? Se for um capítulo grande, vai ser. Não pode. A sua leitura não pode ser baseada na leitura do culto, de forma alguma. A sua leitura, você tem que ter uma leitura, uma prática de leitura individual todos os dias. Eu quero te desafiar como cristão, como líder. Se você não tem uma prática de leitura, quero te desafiar a partir de agora. Um capítulo da. Olha a meta pequenininha, hein? Um capítulo da Bíblia por dia durante 40 dias. Um capítulo. E te dou o livro ainda para você começar. Comece por João, depois vai para Lucas. Volta, né? Vai João, depois vai para Lucas. Um capítulo da Bíblia por dia durante 40 dias. Agora, se você já lê, aumente um pouquinho. Pastor, já tenho costume de ler um, então leia dois. Eu tenho costume de ler dois, pois leia três. Durante 40 dias. Esse novo hábito, como eu falei, né? Ele vai consciente, sem habilidade. Se você conseguir estabelecer ele,
e cumprir ele durante 40 dias, você vai ficar consciente e habilidoso. Depois dos 40 dias, inconsciente e habilidoso. Lembrando do que foi falado, né? Vai ser natural para você. 40 dias você consegue fazer com que seja natural para você. Então, o primeiro desafio é um capítulo da Bíblia por dia. Você conseguir fazer isso, a gente vai crescer espiritualmente, você vai crescer como líder. Orar 5 minutos por dia, se você não tem o costume de orar. Olha, esse novo hábito, esse pequeno novo hábito que eu estou passando para você. 5 minutos por dia, durante 40 dias. 5 minutos. Jejuar uma vez na semana. Uma vez. No mínimo até meio-dia. No mínimo até meio-dia. E aí, depois desses 40 dias, a gente volta a conversar. Que aí a gente tem que dar um passo, aumentar um pouquinho nosso hábito. Porque agora, em nome de Jesus, a gente já vai estar inconsciente e habilidoso. Já vai ser muito natural algumas coisas para nós. Aí agora a gente consegue fazer além. Então, qual novo hábito em outras áreas você pode? Na sua área espiritual, como líder aqui, como pastor, eu estou desafiando você como líder nesses pequenos hábitos, se você não tem, a tê-los. E se você já tem, a aumentá-los. Aumentar um pouquinho. Eu já leio um, então leia dois agora. Eu já jejuo até meio-dia, pois jejue até 1 hora agora. Então, eu já oro 5 minutos, agora hora e 10. Coloca o relógio ali, não, deixa as coisas fluírem muito naturalmente. Mas eu falo por mim, quando eu comecei a me desafiar a novo hábito, ao hábito de oração, eu entrava para o meu quarto ainda jovem, ainda lá em Minas, gente, eu orava por mim, orava pela minha família, pela minha igreja, orava pelo bairro, pela cidade, por tudo, orava pelo universo, orava pelas galáxias, orava pelo futuro. E quando eu ia ver, não tinha passado nem 5 minutos. Eu falei, meu Deus, já não tenho mais o que orar. Eu não tenho mais assunto para orar. E eu pensei que eu estava uns 3 dias dentro do quarto orando de tanta coisa que eu orei. Não, não passou 5 minutos. Por quê? Porque é o consciente, mas sem habilidade. Mas depois a gente vai desenvolvendo muito naturalmente. Aí vai ficando inconsciente e habilidoso. A prática da oração se torna muito natural para nós. Então, lembre-se desses 4 estágios para novos hábitos. Inconsciente sem habilidade, você não sabe que precisa e nem sabe fazer. Consciente sem habilidade, você sabe que precisa, mas não sabe fazer. Consciente e habilidoso, você sabe que precisa fazer e faz. Inconsciente e habilidoso, você faz de forma muito natural, não precisa nem fazer esforço para fazer. Então, esses 4 estágios precisam ser estabelecidos na nossa vida para a gente chegar nesse quarto, em nome de Jesus. Então, o meu desafio para você, quanto líder, crie os hábitos que você quer que tenha no futuro. O futuro que você quer depende dos hábitos que você vai ter hoje. Amém? Então, alguém quer falar, quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Pode ficar à vontade. Se quiser, é só liberar o microfone e falar. Senão, a gente ora para terminar. Não? Gente, crie esses novos hábitos. Eu tenho certeza que se cada um de nós criarmos novos hábitos e sermos melhores, todas as áreas que a gente está envolvido vai ser melhor. A nossa casa, o nosso trabalho, a nossa igreja vai ganhar muito com você sendo melhor. Imagina esse grupo aqui de mais de 24 pessoas ou mais, né? Alguns aí estão dois na mesma transmissão aí. Imagina isso se nós melhorarmos um pouquinho, se nós o ano que vem formos 37 vezes melhor
do que nós somos hoje. Imagina como é que não vai estar mais potencializada a nossa igreja. Quer falar, Edjane? Ah, sim, Paz Senhor, gente. Eu não tenho o hábito de ler livro. Eu leio, mas eu leio muito pouco. O meu livro de leitura é ler a Bíblia. Eu consigo ler a Bíblia, todo ano eu consigo ler a Bíblia. Eu faço plano de leitura e eu leio a Bíblia todo ano. São 3 capítulos por dia, às vezes 4, dependendo do tamanho do livro, para dar a quantidade do ano. Agora, já livros, eu não consigo. Se eu pegar livro para ler, eu sou uma negação. Então, eu estou até aqui com o seu aqui, eu não consigo terminar, eu estou com ele lá. Eu leio um capítulo e demoro para ler. Então, eu tenho metas para ler livros também, né? Para acrescentar É. no meu conhecimento. Quando eu estava estudando, fazendo meu curso de teologia, eu falei isso para o meu professor. Aí ele falou assim para mim, e até me acalmou quando ele falou isso, falou assim, se você não tem um hábito de leitura, se você puder escolher, escolha então a Bíblia, né? Porque eu não, pelo tempo, né, que eu não conseguia ter a dedicação, eu falei, a única coisa que eu não consigo parar de ler é a Bíblia. Ele Glória falou a assim, Deus. então, mas pega sempre um livro para ler. Aí então eu fiquei mais calmo com isso. Ele falou, pelo menos você lê, tenha esse hábito, e eu consigo manter ele. E realmente consigo fazer a leitura do ano. Às vezes a gente não está tão animada para ler, é igual esse ano. Está sendo muito difícil. Deus me deu uma estratégia de ouvir, às vezes em áudio. Eu fico ouvindo ali, eu paro para fazer isso, fico ali ouvindo como se tivesse uma pessoa lendo para mim. E isso não me deixa parar. Isso não me deixa parar o meu hábito da minha leitura. Eu consigo. Vai cair o. A gente está com menos de um minuto, tá, gente? Tá bom. É só para dizer, né, que me pegou muito quando falou o hábito da leitura. Eu falei, eu preciso, eu É tenho colocado na importante, minha vida. é importante ler livros também. Mas o mais Para importante é a acrescentar no Bíblia. conhecimento, Se a gente, com livros são conhecimento. né? Gente, É bom. obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe mais, Deus abençoe muito. A gente se encontra aí no nosso próximo tempo.